Olá, meu nome é Eliane Magalhães, eu sou professora de História e eu tinha falado no último vídeo aula que estaria trazendo figuras para a gente trabalhar rapidinho. Eu escolhi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 1939 e 45, e trouxe dois emblemas aqui, que é a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que é a representação do Exército. A cobra vai fumar porque os jornalistas do Brasil, os repórteres, diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando Getúlio Vargas entra em negociação com os Estados Unidos, com Roosevelt, em 1944, para entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, fica sendo o emblema da FEB. Já da Força Aérea Brasileira, que é o avestruz devido à referência à ave que ela come de tudo e não passa mal, e tem que comer come tudo quanto é porcariada, essas coisas assim. Só que era também relacionado à má qualidade de comida oferecida pelos militares dos Estados Unidos aos militares brasileiros. Isso porque foi criado base norte e no nordeste do Brasil, então a região Natal, Belém, Recife, aquela região ali, houve um sanitarista norte-americano para verificar as condições de saúde que preocupava o norte-americano devido ao alto número de soldados que eles tinham perdido em Sicília, na Itália, quando eles invadiram, de malária. Então, vários soldados norte-americanos haviam morrido de malária. Então, eu queria verificar se a base aqui era tranquila e também o cuidado com a alimentação. E aí foi percebido que havia malária, tuberculose, varíola, doença venérea, desinteria, peste bubônica, mas a preocupação mais forte dos norte-americanos ficou sendo a malária. Foi feito diques, poços, com água limpa e alimentação diferenciada para tomar cuidado. Por isso, o avestruz. Aqui uma representação da explosão, estilhaço, essa fumacinha, o verde e amarelo, que é a representação do Brasil, as cores do Brasil, o vermelho, que é o sangue, a morte, a nuvem, que é no alto, e as estrelas, que tem a estrela, o fundo azul, a estrela Cruzeiro do Sul, e o bonezinho, que é a representação da Força Aérea, dos pilotos. O Setapua é porque pua é o significado, a ponta de aguda de algum objeto. No caso aí, seria de aço, então seria a bala. Então o significado seria mete bala. Esse termo era o que os pilotos esperavam para saber se podiam ou não atacar. Então, como todos os pilotos, tanto ingleses, norte-americanos, tinham um grito de guerra e quando estavam sobrevoando um local e não sabia se podia bombardear e se era o momento, esperava um grito, mete bala, solta bala, era a Setapua, que é mete bala. Aqui a representação ficou muito forte, dos brasileiros, que é a cobra, tem um emblema aqui do Clube Militar do Rio de Janeiro, daqui sai um expedicionário, um soldado que está colocando a arma e a cobra está fumando, que é para poder confirmar que o brasileiro participou da Segunda Guerra Mundial. E houve muitos mortos na Batalha de Monte Castelo, na Itália. Monte Castelo tem até a música relacionada na Legião Urbana, mas que na verdade é a primeira carta de São Paulo do Coríntios, capítulo 13, na Bíblia, que tem a questão da também Monte Castelo. E a preocupação de Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, com a negociação de Getúlio Vargas, era exatamente a questão dos nazistas, os alemães, já que eram extremamente disciplinados e tinham um exército muito forte. Os Estados Unidos manda vir para treino nessas bases aéreas, vai estar ajudando a treinar os soldados e pilotos do Brasil. E aqui nós temos o exército brasileiro, expedicionário. O
medo maior dos Estados Unidos, a preocupação maior, vamos dizer assim, era exatamente porque no Brasil já existia uma forte representação dos alemães. Aqui nós temos uma reunião de membros do Partido Nazista da cidade da Bela Aliança, em Santa Catarina, e havia escolas nazistas, tudo no sul do Brasil, e era permitido, como também o fascismo, o Partido Fascista era permitido por Vargas. Quando foi fechado a negociação que o Brasil entraria do lado dos aliados, foi proibido, portanto, partido nazista, as escolas nazistas, tudo. Havia até feriado, passeata no dia do aniversário de Hitler. Aqui eu tenho o diretório do Partido Nazista em Florianópolis, Santa Catarina, e por incrível que pareça, a gente chega até 3.000 membros do Partido Nazista. E em 1937, os nazistas comemoram o dia 1º de maio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje eu não apareci, fiquei só com essas imagens, mas no próximo eu pretendo estar trabalhando um filme em alusão a um período da história, tá? Ficou a lembrança aí de uma garrafa de vinho, né, de Toscana para a Força Expedicionária Brasileira, e não poderíamos de forma alguma esquecer da participação de grande importância das mulheres, que foram as enfermeiras, né, na Segunda Guerra Mundial na Itália, e um alto número de brasileiros que nós perdemos aí. Bom, por enquanto a gente para por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!